Olá, eu sou Cris Sanches, este é o Cimesp no podcast, ao meu lado... Valéria Sters. Esse é mais um episódio do nosso Cimesp no podcast, o seu canal de conexão com a indústria. Hoje o assunto é bastante interessante, diz muito ao nosso coração, é muito importante para a indústria, por isso que a gente trouxe, né, para fechar esse mês de abril, o Alessandro Nunes da Silva. Bem-vindo, Alessandro, obrigada. O Alessandro é técnico de segurança do trabalho no Sereste, que é o Centro de Referência e Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde. Frisei bem, né, Alessandro? Você tinha pedido, né? Da Secretaria Municipal de Saúde. E também a gente está tendo o prazer de receber o Juliano Marcelino, que é gerente de RH, Saúde e Segurança de uma empresa importantíssima, multinacional, das mais importantes, que é a Aerin Klinger. Obrigada, viu? Por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Uma alegria receber vocês. Eu queria abrir a nossa conversa, falei de mês de abril, eu queria que o Alessandro começasse falando para a gente. Estava aqui, já chegou falando da importância de abril para a questão da segurança do trabalho. Conta um pouquinho, por que abril é tão importante para esse setor? Tá. Abril, a gente chama Abril Verde, né, no sistema de saúde hoje. O Abril Verde é no campo do trabalho. A OIT lançou uma legislação decorrente de um acidente que aconteceu no Canadá, na década de 20, 30, né? Falando um pouquinho da importância dos acidentes de trabalho, onde tinha acontecido muitos acidentes com mortes. E dia 28 de abril, a gente memoriza, né? Comemora, não é comemorar, né? É memorizar as vítimas de acidentes. Reverencia. Isso. Rememorar porque a gente precisa relembrar os nomes, as condições e todo o processo de sociedade que a gente melhorou, né, ao longo do tempo. Então, por isso que é importante a gente relembrar essas situações. E no dia 7 de abril, a gente tem o Dia da Saúde, que é uma legislação da Organização Mundial de Saúde, está emitida. Então a gente tem duas datas importantes no mês de abril, por isso que a gente escolheu a data para o Abril Verde. Fala um pouquinho do trabalho do Sereste. Para quem não conhece, para quem não sabe, explica um pouquinho o que o Sereste faz. Tá. A gente trabalha em 4 campos de trabalho. Né? Primeiramente, a gente notifica todos os acidentes de trabalho e adoecimentos que ocorrem no ambiente de trabalho, setor formal e setor informal. Então não é uma indústria, é tudo que possa envolver trabalho. Então a gente também trabalha com a parte da educação. Então a gente faz eventos, a gente comemora, ensina professores de escola, ensina no setor industrial, no setor de comércio. Então existem muitos espaços de aprendizado. A gente também faz acolhimento e atendimento de trabalhadores com processos de adoecimento, onde a gente faz acolhimento, encaminha para a rede, faz exames, faz um diagnóstico muito melhor para verificar se tem um nexo com aquele trabalho ou não. E também a gente tem a parte de vigilância, né, que é a parte de inspeção do trabalho, onde a gente consegue identificar fatores que levaram a um acidente de trabalho para criar mecanismo para evitar acidentes futuros que sejam similares. Então, ao longo da história, a gente faz todas essas 4 frentes de trabalho e foi muito bem desenvolvido com todos os setores. Eu acho que o mundo do trabalho ele é muito representativo, né? Seja no setor formal ou seja no setor informal. Então, o mundo do trabalho está em plena evolução, né? Então, eu acho que o movimento é muito alto e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Piracicaba. Como é que Piracicaba está nesse contexto? Eu sou de uma geração, Valéria também, em que não havia ainda uma legislação muito... Enfim, que na verdade tinha fiscalização, né, Cris? Acho que até a legislação, né? Talvez seja isso. Até é bem importante colocar isso em discussão. Mas como é que Piracicaba está hoje, estatisticamente falando, em relação a acidentes de trabalho? Como é que ela está? Ela está acompanhando, parece que houve um crescimento recentemente, ou estou enganada? Tá, eu vou colocar de uma forma geral no Brasil. Eu vou colocar alguns marcadores para Piracicaba, né? Então, vou pegar um pouco o Juliano, depois eu só vou levantar a bola e ele toca. Eu já entra já, né? Então, se a gente falar assim, se a gente pegar 2008 a 2012, a gente estava numa fase muito de crescente da indústria, né? A indústria estava muito presente, tinha uma intensidade de trabalho muito alta, a gente teve muitos acidentes nessas épocas. Então, vou dar um exemplo. Em 2012, a gente bateu quase 12 mil acidentes dentro do ambiente de trabalho em Piracicaba. Hoje está em torno de 9 mil. Então a gente teve uma redução de 2012. Mas a quantidade de pessoas trabalhando hoje é muito maior. Então se a gente colocar por indicador, hoje a gente tem menos acidentes do que naquela época.
Então, esse é um ponto muito importante de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, as indústrias, os setores que são mais organizados, eles conseguiram criar muitos mecanismos de proteção e isso está se durando ao longo do tempo. Mas ainda existe espaço de aprendizado. Sim, né? Eu acho que é isso. Mas hoje o mundo do trabalho, ele cria uma característica muito diferente. Vou dar um exemplo. Hoje as mortes no trabalho em Piracicaba está muito envolvido com moto. Né? O deslocamento para o trabalho, seja no setor industrial, ou seja o trabalho com a moto. Então, de 25 mortes que a gente teve, 16 é com moto. 25? 16 é com este moto. ano já? 2023. Ah, 2023. Isso, tá. o ano 2023. Então, 16 com moto. 16 com moto. Então, é muita morte, né? Referente a um tema. Ano 2022, a gente teve 4. De 4 para 16 é muita morte. Então, a gente tem um crescente com a causa moto, né? Então, isso é uma característica muito importante. E dentro do ambiente mais organizado, né, a gente vê 2 características. Né? A gente vê o trabalho com movimentação de carga, que é uma necessidade de aprender melhor. A indústria hoje está muito difícil, é um tema que está toda hora movimentando carga. E como fazer medida de segurança quando interage em vários setores. Eu tenho um trabalhador que está na operação de máquina, está na empilhadeira e tem ponte rolante. Eles estão no mesmo espaço de trabalho. Então, a interação entre eles, tem hora que eu estou com a atenção com a empilhadeira, o outro está com a atenção na ponte e o operador. Então, tem um mundo que em um dado momento pode acontecer algo diferente. Então, e a equipe de segurança sempre fragmentou isso, né? Eu olho um, olho o outro, mas como eu olho eles em interação? Então, eu acho que o desafio hoje é a gente conseguir olhar esse trabalho em interação. E a outra característica é o trabalho em altura, né? O trabalho em altura é um trabalho, se errar ou falhar qualquer mecanismo, o risco de morte é muito alto. Então, a gente tem identificado, né, falhas na contratação de empresas que são de baixa qualidade, aí não ter todas as medidas de segurança. Então, um setor industrial que queira se proteger bastante com a questão do acidente, precisa contratar empresas com qualidade alta, né, porque não pode no mercado pegar uma e trazer para dentro e correr um risco de sobrecarregar o próprio sistema financeiro, as outras questões e acontecer a imagem negativa que isso gera para a empresa. Eu gostaria só de fazer um link, porque assim, por favor. eu fui operária de metalúrgica, né, durante 10 anos. Então, eu sabia, aquela turminha não era fácil. Inclusive eu, tá? Isso até deixa bem claro. Inclusive eu. Quando eu baixava lá na fábrica, raramente eu tomava os cuidados que deveria ter, porque a gente não tinha muito isso. Eu sou velhinha, tá? Então, não tinha muito isso na nossa época. Aumentou a consciência, inclusive do trabalhador, do empresário. A gente vai falar com o Juliano daqui a pouco, você ajuda. Mas o trabalhador em si, ele aumentou com relação a consciência de que ele também tem um papel importante no não acidente? Tá. O fator humano, né, a gente tem muita variável, né? Depende muito do que a gente está falando. Se a gente falar que são pessoas que estão ao longo do tempo da indústria, com certeza. Tá? Se a gente falando que a gente pega uma população nova que está rodando bastante, vou dar exemplo, todas as proteções de máquina que a gente fez ao longo do tempo, né, Ju? Sim. Essas pessoas, esses trabalhadores novos, eles não passaram do processo de implementação dessa. Parece que não existe nada lá de segurança no sentido assim, porque foi tudo construído ao longo do tempo. Então, para eles não existem. Então, eles não conseguem compreender, porque para eles não deve existir. Eles, né? Você está se referindo às novas gerações? Isso, vou dar um exemplo. Para que serve o cinto de segurança? Para que serve ele foi construído na nossa geração. E para eles a informação é diferente. Às vezes é bobagem, porque gosta de um negócio. É mais né? O capacete parece que não é nada. Eu tiro o capacete para a moto. Mas ele vem de uma necessidade que a gente construiu. Então essa perda de conhecimento é um fator muito importante. O uso da seta, vou dar um exemplo. Ela é tão importante no sistema de comunicação que hoje a gente cada vez menos usa. E não faz sentido. E Piracicaba é um exemplo. Eu me lembro quando o Zanin foi pro SF, eu ouvi uma piada, o menino diz assim, mais um Piracicabana em Brasília que não vai dar certo. Né? Porque a gente tem mesmo a dificuldade, mas enfim. Né? Obrigado por responder. Sabe o que, Alessandra? Eu vivi muitos anos da empresa, né, da indústria, e na década de 80, 90, né? E naquele momento, o pessoal de fábrica era brincadeira para os caras colocarem EPIs. Tanto que minha TCC, né, uma monografia de trabalho e conclusão de curso, foi nessa área. Porque eu achava um absurdo algumas coisas, né? Eu brinquei que eu fazia coisa errada, tá? Eu só era um pouco rápida. Mas assim, o que quero dizer? Eu queria saber se realmente aumentou essa consciência. E essa colocação sua é legal, porque a consciência, ela existe naquelas pessoas que construíram esse processo. Aqueles que estão entrando novo, vai ter que reeducar, né? Gente, a gente vem de um tempo, né, que realmente não era obrigatório usar capacete. Imagina. Não existia a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. Quer dizer, aí
aquilo se avolumou, né? Não, precisamos repensar isso. E a gente se reeducou e entendeu que nunca tinha pensado nisso. Não, né? mas... Quando tem que ir na moto, né, Julia? Sem capacete, né? E quando nós estamos... Não, mais ou menos. E quando a gente pode analisar esse fator da mudança organizacional ou da sociedade, pensar que hoje, né, eu não consigo imaginar hoje uma pessoa fumando, né, num espaço fechado. Imagine que isso há 15 anos atrás, há 15 anos atrás, era extremamente normal. No aeroporto, dentro do avião. Então, ou seja, isso é uma evolução da sociedade. Então, ou seja, a sociedade ela vem se conscientizando. Sim. Não só na questão da segurança. Houve uma evolução, né? Ela tá em constante evolução. De novo, o Alessandro, acho que ele grifou aqui um tema importante, né? Sempre com espaço para aprender mais. Isso. Mas ela vem em evolução. Você está aqui representando uma multinacional alemã conceituadíssima, gigantesca. Sim. A gente sabe o quanto os alemães são criteriosos, né, nisso. Queria que você falasse um pouco da sua experiência na ElringKlinger, né, gerenciando essa área. Sim. Né, como isso é tratado e como é que é para você lá atuar, né, no zelo pela segurança e pela saúde do trabalhador? Acho que para poder falar um pouquinho das ações da Elvio, a minha história também dentro da Elvio na questão de segurança, também eu preciso trazer um pouquinho da minha história um pouquinho antes. Eu venho de família de pessoas que trabalham na área prevencionista. Então, meu pai, ele foi técnico de segurança dessa época aí de 70, 80. Coitado. Então, na implementação de utilização de capacete, de óculos, de protetor. Então, ele me contava a dificuldade que era implementar isso. Então, ou seja, porque, como a Alessandro trouxe, hoje... né? É normal você entrar numa fábrica que está de óculos, mas teve alguém lá atrás que teve que plantar tudo isso. Então, essa questão da cultura prevencionista, eu tenho de berço, porque eu acabei... né, meu pai viveu muito isso, ele vive disso ainda hoje, e eu acabei naturalmente agregando isso aí na minha vida. Me formei também como técnico de segurança. Antes de fazer engenharia, eu fui fazer técnico, entrei na ElringKlinger na área de saúde e segurança. E... um tema bacana nessa passagem de aprendizado lá dentro da Elm foi que, independente, uma coisa que eu aprendi, que independente do tamanho da empresa, da cultura, o aprender, ele é necessário. Então, lá atrás, em 2006, foi quando eu conheci o Alessandro, 2007, 2008, infelizmente nós tivemos alguns acidentes graves, né, para as situações da época. E a gente teve que repensar o sistema de segurança. Ainda nem existia NR12 ainda, Alessandro. Era nota técnica 16, que era para proteção de máquina. Era uma nota técnica específica para o estado de São Paulo. Então não era nem para o Brasil. Não era nem da federação. Exatamente. Então, ou seja, a gente começou em conjunto. De novo, o Sereste... talvez ainda por imaturidade, talvez de algumas empresas daquela época, encarava o Sereste, que já estava com uma visão mais à frente, de auxílio, de cobrar sim, lógico, prevenção, mas né? Ao nível mas de auxiliar, de parceiro. Então, aí ela teve esse aprendizado, a gente abriu a porta. Então o Sereste ele teve com a gente nessa transição, teve esse investimento. Então segurança é barata no país? Não é. Então você precisa investir. Na entrada do Fernando, eu me lembro que esse número está mais recente na minha cabeça. Em 2016 para 2017, nós investimos quase 2,5 milhões em proteções de máquina. Então, ou seja, só em segurança, não é em máquina, só em segurança. Então, que é proteção de cortina, colocando cortina de luz, proteção, válvula de segurança. E a educação é um tema que a nossa cultura brasileira, infelizmente, ela não dá tanta ênfase, né, na educação de base para a questão de saúde e segurança. Lá fora eles têm isso como... Lá fora, por exemplo, o EPI, que hoje aqui o Brasil é obrigatoriedade da empresa da EPI, lá fora cada um compra o seu. Porque a pessoa ela está consciente que aquilo é importante para ela antes de ser importante para a empresa. Então, nós começamos lá em 2009 um movimento muito forte de qualificação e conscientização das pessoas no que diz respeito à saúde e segurança. Então, isso não para. Então, todo ano, a todo momento, todos os dias, eu costumo falar com o meu time da segurança. Hoje a gente tem 4 colegas de segurança atuando, né?
E eu costumo falar para ele o seguinte: segurança é como se fosse uma flor. Se todo dia a gente não regar, ela não cresce. Então, todo dia nós temos que falar de segurança, assim como todo dia nós falamos de produção, todo dia nós falamos de qualidade, todo dia nós almoçamos, nós jantamos. Segurança tem que ser um hábito. Meu pai dizia que segurança, de uma forma geral, é uma coisa que ninguém percebe quando ela funciona e quando ela falha. É bem isso. Todo mundo vê. É a tragédia geral. Aí o Celeste vem, né? Isso em todos os âmbitos, né? Ele bem fala isso. Meu E pai tem que também ser, foi uma né? pessoa da área de segurança patrimonial, mas ele costumava dizer isso. É bem isso mesmo. Então, seja, esse trabalho de prevenção, de conscientização. Aí agora, aí, mais recente, nós estamos... O Alessandro está encabeçando um projeto junto com o Ministério Público e eu, como eu, estou participando, mais várias empresas, que é nessa questão da conscientização. E a discussão nesse grupo que o Alessandro vai falar daqui a pouco, ele vem no intuito de aumentar a expansão do conhecimento para a base. Mas né? tem aquele acidentes fatais? O comitê de acidentes fatais. Então, ou seja, de fato a gente começar a trabalhar na base, talvez lá na escola, né? Isso ser um tema de educação, para que a hora que chegue para a indústria a gente continue falando, mas que comece a falar de um nível maior de segurança, não falar de níveis básicos. Você sabe que a gente estava muito de SG, né? E o município está colocando no 5º ano do ensino fundamental uma disciplina de SG, né? Para poder implementar. Sim. Dentro da questão do ESG, você tem espaço para isso. Então, a gente não pode esquecer de conteúdos altamente educativos e relevantes, tá? Vai a dica, tá, Alessandro? Cai de pau na turma lá. Já tá no esboço. Para a gente poder também educar as crianças. Porque a gente, eu lembro que... E é lá mesmo que começa. Eu lembro que na escola, com meus filhos, eles criaram um caderninho, cada vez que a mãe pegava o celular dirigindo, eles marcavam um ponto. Aí, eles ficavam atrás, eu tenho 2, né, bem? Mãe, você tá pegando o celular, porque eu atendo pela mídia, né? Aí ela falou assim: mãe, só tá ligando o teu celular. Eu falei: mas não tô pondo na mão do celular, não interessa, você não vai prestar atenção. Ponto negativo pra você. E é importante, gente, é importante isso, porque a gente também acaba repensando, né? Eu vou pegar um gancho nisso, porque ela é muito importante, né? A educação como um todo, seja ele da base, ou seja do mediano, ou até dos mais desenvolvidos, a gente tem uma transição de épocas, né? Então, o conhecimento ele vai transitando. Pegar na base, com certeza, fica muito mais fácil. Então, a gente tem algumas leis que já tem da base, né? A gente tem lei Lucas, lei de meio ambiente, a gente tem lei de trânsito. Todas essas questões precisam ser ensinadas. Mas o que a gente tem questionado, que eu acho que nossa área pode contribuir muito, os empresários, né, a participar do comitê, é desenvolver material com qualidade. Porque ela não pode virar um mercado. Né? A gente precisa desenvolver material que consiga levar ao longo do tempo, da história, esse conhecimento que a gente tem. A gente não pode perder todo esse conhecimento. Porque a gente contrata uma empresa para fazer o material e perde todo o conhecimento que o Semesp tem, que os sindicatos trabalhadores têm, que nós temos lá. Então a gente precisa passar esse conhecimento para que chegue na base e contar toda essa história. Então o grupo do comitê vai desenvolver material, seja ele com games, seja ele de jogos, seja de outras características, para ajudá-los, os professores na base, a ensinar. Porque é muito difícil o professor pegar e ter que aprender para ensinar. Então, se você desenvolver material pedindo ajuda para esses outros atores, com certeza o processo de ensino-aprendizagem ele fica muito melhor. A gamificação hoje é uma alternativa muito boa, né? Não só para pequenos, viu? Os grandão também. Então, a gamificação é uma metodologia bastante interessante, viu? De gamificação, quadrinhos, né? São coisas que ainda... É um modelo que adulto aprende, né? Isso, exatamente. Fazendo. Então, mas dentro do comitê, né, o Comitê de Prevenção de Acidentes Fatais, a gente está com uma articulação junto com a Universidade Federal de São Carlos, né, onde ele tem esse método. Então a gente está tentando organizar junto com vários atores para ensinar, né, como usar a gamificação, a simulação, né, os jogos, a interpretação. Então hoje, para os empresários, vamos falar diretamente para eles, eu acho que é super importante, né, existe muito campo de aprendizado. A gente, né, Ju, se a gente olhar tudo que a gente sabe, fala, putz, tem coisa pra caramba que a gente pode ajudar. O nosso conhecimento hoje é muito alto, né? Então, o que eu vejo hoje dentro de uma indústria, né, a gente tem muita perda de dinheiro e perda de conhecimento. Perfeito. Tá? Vou falar em algumas coisas. A gente retrabalha muito. Né? Retrabalha porque eu mexo toda hora na mesma peça. O aumento de retrabalho dentro do processo produtivo, ele aumenta o potencial de acidente. Custa também. E aumenta o potencial de acidente.
Né? Então, se eu melhorar o retrabalho, que é custo, gasto, é muito mais gasto, eu melhoro o índice de acidente. Processo, né? É rever processo. É segurança de processo. Essa é a palavra. Se a gente melhorar a segurança do processo com o conhecimento de vários atores, aqui no comitê vai ter o setor empresarial, o setor dos trabalhadores, os serviços, né? Vigilância como o Celeste, é um espaço de discussão para tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Eu acho que você usou uma palavra legal, vigilância. Né, Juliana? Porque assim, se a gente entende que é um processo de vigilância, um processo de educação, você tira aquele ranço, nossa, vem aqui para encher as paciências, né? Então eu acho que quebrar isso, sabe, Alessandra? Acho que vocês estão fazendo isso muito bem. Então. Né? De quebrar essa coisa. E não é só com o Celeste, é com um monte de outros assuntos, né, Cris? Por exemplo, quando a gente fala de gestão, não, imagine, meu fluxo de caixa eu controlo. Não é só no processo de saúde e segurança do trabalhador, mas questão da gestão mesmo. Sim. Né, Juliana? A gente sabe que a gente tem aí empresas de todos os portes, de todos os jeitos, de todas as cores, né? Então a gente tem muito essa necessidade. Então é vigilância, é olhar, é analisar e colocar elementos, né? A Érico trabalhou um pouco nesse princípio. Como que foi, Juliano? Eu acho importante mostrar um pouinho o processo, legal. Né? Dentro da Elring-Klinger, hoje a Elring-Klinger ela é certificada 45001. 45001 é uma certificação voltada ao sistema de segurança. Então, de novo, ele não garante a segurança, mas ele garante uma sistemática que busque a prevenção. Processo. Exatamente, processo. Uhum. Então, hoje o processo ele começa, então falando aí para os empresários, falando a linguagem de engenharia, a primeira fase que a segurança atua dentro dessa sistemática é o levantamento e a detecção de risco. Então é um grande FEMEA, né? Então, para quem é da área de engenharia, onde se avalia processo por processo, risco por risco e determina os controles. Então, para cada tipo de risco, eu tenho um tipo de controle. Então, esse é o primeiro passo para que a empresa ela comece a tomar ações sem gastar dinheiro no lugar errado, ela reconhecer os seus riscos e investir naqueles que têm mais potencial. Eu costumo dizer para o meu time da área de segurança o seguinte: a gestão da segurança, como a gestão de qualquer negócio, é como se fosse na nossa casa. Se eu tenho na minha casa, eu estou com falta de TV, estou com falta de uma geladeira, qual é a prioridade? A geladeira. Porque geladeira geladeira é prioridade. Não, lógico. Guarda minhas comidinhas. Exatamente, vai ter que guardar alimento. Então, se não tem onde guardar as coisas, então a segurança não é diferente. Então, quando o Alessandro fala que por vezes nós estamos perdendo dinheiro, é porque às vezes nós estamos investindo dinheiro que é suado, que o empresário tem que infelizmente pegar ou felizmente pegar e investir, né? E naturalmente colocar em lugar errado não é a melhor solução. Então, esse reconhecimento de risco, né? Reconhecimento de fato, se de fato aquele risco, ele é um risco acentuado e daí, a hora que eu defino que de fato aquele risco é um risco acentuado, eu chamar várias pessoas dentro da organização, o operador de máquina que está ali talvez naquele processo, o engenheiro, o analista, pessoa da limpeza que passa ali todos os dias, e eu tenho esse grupo para poder analisar aquele risco e dar os seus toró de parpite, né? Então, seja, vai lá, senta, conversa, né? Debate, e daí propor ações que daí passam a ser ações que ficam mais próximas de ser ações que elas não são caras, porque ela tem um retorno direto para o E é uma solução que as pessoas se comprometem, né, Juliana? Se comprometem porque veio delas. Ajudam, né? Veio delas, exato. Então, essa é uma constante dentro da EL, é um desafio, né? É um desafio você deixar isso em dinâmica, mas hoje depois de, aí não estamos falando mais de 10 anos nessa forma de gestão, é uma rotina. Então, ou seja, hoje todos os dias nós temos os cipeiros que eles têm o trabalho que eles vão para campo, ele tem um horário na agenda deles destinado a que ele sai, vai fazer levantamento de risco, vai fazer a vigilância, certo? Vai orientar os colegas. Então, ou seja, tem vários grupos de cipeiro fazendo ações. Todas essas informações de melhoria, elas são captadas, são analisadas, definido ações em grupo, direcionada para o gestor da área. Aí, de novo, o gestor, que é o dono do processo, ele precisa se responsabilizar pelas ações, porque se o funcionário fala
de um probleminha num copo que é pequenininho, você não resolve, ele não vai trazer um problema um problema que é mais acentuado. Eles esperam ação, né, Eles Júlio? esperam ação. Eu brinco quando é pesquisa de clima, a mesma coisa. Você aplica uma pesquisa de clima. Exatamente. Saíram alguns problemas e você não atua, ele falando que ano que vem não vou responder nada. Vou responder, É exatamente. a mesma coisa que segurança, né? Então, assim, essa rotina acontece, de novo, nunca sozinho, então tem vários parceiros juntos, então o Ceres é um parceiro, as empresas que normalmente estão ali no grupo, né, que participa junto nos comitês, elas são abertas e tem essa troca constante, porque, de novo, apesar de ser uma multinacional, apesar de estar num país de primeiro mundo, aqui nós temos processos diferentes, nós temos cultura diferente, clima diferente, então tudo isso influencia, então tá aberto para poder aprender, escutar, trocar, é um ponto de extrema importância para quem está gerindo todo esse processo, ter essa humildade de chamar mais gente para poder aprender. Aprender com outros, exatamente. Né? E como que o Ceres pode ajudar nessa aprendizagem mútua? Tá, eu acho que o trabalho do comitê é muito importante, né? Vou dar um exemplo, a gente fez um evento no semestre, né? A gente chama algumas empresas, os empresários não aparecem, né? Normalmente eles não aparecem. Então, o olhar que eles têm do serviço não condiz com a realidade do que a gente está vendo. Né? Então, eu vou chamar, quando você chama de vigilância, para a gente uma vigilância ampliada. Né? Tudo que a gente mapeia e tem um potencial de óbito, a gente vai atuando. Tudo que a gente mapeia antes. Então, a gente está falando que tem duas preocupações no setor industrial. Trabalho à altura e movimentação de carga. Esse é um trabalho que a gente consegue... A gente está discutindo no semestre, está discutindo no GT aqui da metrologia pesada, onde tem Arcelor, Dedini, Power, Mausa. Então, a gente tem um grupo lá, a gente tem um grupo que é mais específico, está trabalhando com gestão, indicadores, que é Elg, Case. Então, dentro do semestre, a gente está falando de ponte rolante. Então, tem muito espaço. Não participar perde espaço de aprendizado. Sim. Então, isso é o que o Juliano falou. Então, precisamos ter, porque se a gente colocar um gestor de produção não precisa, porque o que acontece? Eles pensam que segurança é só prestador de serviço. Eu contrato, não, para nós é mais importante um líder de chão de fábrica do que uma prestadora de serviço. Porque a gente vai ensinar, ajudar esse profissional a desenvolver lá. Né? Então, como pensar ergonomia? A gente ajuda ele a olhar. Ergonomia é o melhor processo. Falar nisso, deixa eu me arrumar na cadeira aqui, porque a ergonomia... Mas a ergonomia é o melhor processo, né? Não dá retrabalho, não gera duplo trabalho, não perder produto. Não dá problema de... Isso, né? Não dá de qualidade, não dá problema de qualidade. Então, é isso. Então, entender isso, a gente está distante do empresariado, né? Porque o olhar ainda é um olhar ainda de fiscalização, não de vigilância ampliada. Então, pensar em óbito, dentro dos comitês existe espaço. Só querer estar presente. Perfeito, isso é ótimo. O Semesp tem trabalhado, tem atuado. A gente está procurando sempre fazer abrindo esses espaços, né? Sem dúvida, porque na verdade a gente acredita muito nisso, Juliano. Sim. Né? Porque eu visito muito empresa. Parece que não, mas eu vivo em empresa, né? Então a gente vê de tudo. A gente vê coisas assim que eu falo, puxa vida, se essa empresa fizesse... Um dia, eu falo para a Cris, eu tenho vontade de pegar uma botina, vamos lá, vamos dar uma ajeitada nessa fábrica. Vamos deixar esse layout, vamos pegar uma luvinha e vamos embora. Porque você chega, você olha, tem lá um operador de máquina sem nenhum EPI. E, às vezes nem é porque o patrão não dá, mas o cara é antigo, não quer usar. Porque no meu tempo não tinha isso, né? Com mimimi, né? Mimimi, isso é coisa de, sou sei lá raiz, do quê. Sou raiz, sou tigrão, sou raiz. Mas olha que interessante, né? A gente foca muito EPI porque naquela época era isso. Hoje, né, a gente está no processo... no processo de não existir mais o EPI. Tentar trabalhar para não ter, né? Para não ter EPI. Que bacana. Porque a lógica é inversa. Sim. Né? Se eu tenho um meio ambiente de trabalho protegido. Né, a gente pode tirar todos esses. Perfeito. Então, se eu tenho um ambiente organizado, onde eu posso andar, onde eu posso sinalizar, um posto de trabalho seguro, por que eu preciso usar? Não faz sentido, eu estou numa sala. Né? Eu vou falar uma coisa, eu vejo muito torninho mecânico ainda, muito torninho mecânico. Né, nessas empresas que eu trabalhei um tempão, eu adoro ver torno, né? Eu sou meio doente por torno, centro de usinagem, essas coisas. Eu vejo aqueles torninhos mecânicos do tempo, na década de 80, e o cara ali naquele torno sem proteção alguma, né? Tudo na mão, porque é artesanal, é uma coisa artesanal. E aí o perigo que ele está correndo. Eu fui numa empresa esse tempo atrás, que não é nossa associada. Não é, eu fui tentar associar. Eu olhei e falei, nossa, gente, esse moço... arrumasse um pouquinho, ele ganhava o triplo do que ele está ganhando. Esse é o tema, Valéria. Talvez não. O empresariado, quando se toma consciência
de que a segurança ela incrementa no resultado econômico do negócio. Se você fazer um estudo de valuation de uma empresa que tem segurança, uma empresa que não tem, a que tem segurança vale mais no mercado. Perfeito. Vale mais, as pessoas produzem mais, porque é muito gostoso você trabalhar num ambiente agradável. Hoje eu estive de manhã no Cimesp. E a menina que trabalha comigo, ela trouxe assim, Juliano, ela nunca tinha ido no Cimesp, ela falou assim, que coisa linda. Eu falei assim, pô, é gostoso trabalhar num ambiente adequado, um ambiente limpo, organizado. Imagine só se você consegue colocar isso na sua fábrica. Hora que seu cliente vai te visitar, você foi visitar como uma fornecedora, tentando fechar, né? Tentando trazer ele como seu cliente. Sim. Mas imagine alguém, você passaria o seu produto para ser produzido numa empresa onde o cara não cuida da segurança das pessoas que dão a lucratividade para ele. Até porque ele pode até criar um robozinho, eu brinco, né? Contanto que sobrar, forma um robozinho, né? Exato. Mas isso é importante, viu, Juliana? Eu acho que essa coisa se parar. E fecha portas, né? Você não tem um ambiente de qualidade, você fecha as portas para os mercados, porque hoje as cobranças de grandes cadeias, né? Vamos pegar a cadeia de açucrial, cadeia de petróleo, então as grandes indústrias, grandes empresas estão cobrando em cadeia, né? Porque tem SG, tem outras estruturas, tem várias estruturas. Então, cobrança de cadeia, você não produz para aquela pessoa. Correto? Certo. Então você fecha portas. Você tem que produzir para um terceiro que vai perder dinheiro. Assim, de repente está chegando, chega no segundo, chega no terceiro. Bonzinho, não é questão de ser moderno, não é isso. É uma questão mercadológica, ser competitivo, significa redução de custo, lucro maior, é só isso. Eu lembro, Valéria, que em 2008, 2012, que uma das propostas, a gente fez alguns eventos de proteção de máquina, o pessoal saiu tudo fazendo proteção, mas é que a gente nunca conseguiu chegar no gestor, no tomador de decisão, sempre é por intermediários. Sim. Né? Por que a merda? Eu falo merda porque não chega informação correta. Pode falar, não chega informação correta. No sentido assim, daí eu vi o pessoal todo desesperado, contratava um monte de assessoria, gastava um monte de dinheiro. E a gente só falava assim, putz, se você conseguisse colocar uma máquina nova a cada ano, em 12 anos você tem 12 máquinas novas para uma empresa de pequeno porte. Né? Então, 12 máquinas, qual a competitividade que ela vai ter? A gente está colocando lá. Daí existiam outras estratégias, a gente poderia negociar com BNDES, outras estratégias com fabricantes, com outros, e nunca teve esse espaço. Eu vou mais longe, viu? Com o que ela tem, se ela arrumar a casa, rever processo, ela já resolve, eu diria, uns 50% do problema. Sem medo de errar, viu? Sem medo de errar. É que uma máquina, que nem se a gente pegar uma CNC e estou numa linha de produção, você reduz quanto daquela hora? Né? Tipo assim, do risco lá presente. Então, e daí você vai estar adequado para a cadeia produtiva A, para você fazer peça B, peça C. Você vai se acertando nas cadeias produtivas. Mas tem lugar para artesão. Eu brinco que às vezes... E tem que ter. Tem lugar para aquelas pessoas, Cris, que são aqueles torneiros raiz, que o cara pega um eixo, eu vi um eixo, esse dia numa empresa, eu falei, nossa, coisa linda. O cara torneando um torninho mecânico, né? E não era nem Home, viu? Era outra marca. Então, você pegava aquele cara, eu falei, gente, esse cara é um artista, porque isso é artesão, e não é qualquer um que faz. Então, se o cara tem um processo legal, né, com cuidado, ele ganharia muito mais dinheiro. Sim. E tem, né? Eu acho que o pessoal dos artesãos, e é o modo artesão mesmo, sim, né? Então, ferramentaria, característica que eu tenho que desenvolver, não é modo de produção, é os artesãos, é os ferramenteiros, é esse profissional qualificado, né? Eu só queria valorizar uma coisa assim que eu acho que o próprio AERG tem e algumas indústrias têm, é o processo de formação em cadeia. Vou dar um exemplo. Hoje a AERG está, o Juliano vai explicar um pouquinho melhor, pegando os aprendizes, criando um cenário para eles poderem entrar dentro da indústria. Porque hoje sai do curso técnico, sai zero, então o que acontece? Hoje essa formação entra direto para a indústria. E entrar dentro de um ambiente muito pesado... precisa entregar, né, Alessandro? Que precisa entregar. Tem meta. Precisa ter um espaço de transição. Tem um espaço de transição. Eu acho que eles estão fazendo isso, muitas outras indústrias fazem. Vou dar um exemplo assim. Acho que na Caterpillar, os caras, para atividade de risco, os caras ficam em simulação há quase 3 meses. Sim. Tem aluno que faz você está integrando para aprender, para deixar com qualidade de serviço, para entregar. É outro. Porque hoje a forma de contratação é pegar, entrar no campo e já sair correndo. Bota lá e tchau, né? E será que é isso mesmo, né? Eu acho que o Juliano pode falar um pouquinho melhor disso. Então, acho que é um ponto, de novo, aprendizado.
né? E tentar fazer diferente, parar de reclamar, porque por vezes a gente não tem recurso, não tem mão de obra qualificada, então nós estamos aqui discutindo de implementar na base o aprendizado sobre saúde e segurança, só que, beleza, isso vai acontecer e talvez vai chegar daqui 10, 15 anos, e daqui até lá? O que eu vou fazer? Então a Elren, nós paramos e o Fernando estimula muito a gente nisso, falou assim, pessoal, vamos arregaçar a manga e vamos assumir o que é nosso, porque se a gente ficar reclamando não vai adiantar nada. Não resolver nada. Legal. Se Então, resolver, há 2 anos e meio atrás, em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos, o IQA, que é o Instituto de Qualidade Assegurada, nós montamos uma escola de manufatura dentro da Elren Klinger. Então, uma escola mesmo, onde nós selecionamos por mês, por volta de 18 alunos. Esses alunos, eles ficam 30 dias conosco. Esses 30 dias, eles recebem conteúdos diversos. Então, tem lá o módulo de segurança, módulo de qualidade, o módulo de produção, o módulo de meio ambiente. É o intensivão. Intensivo na prática. Então, como o Alessandro falou, por vezes, nós como empresa, nós aprendemos que a gente captava essa mão de obra, treinava essa mão de obra por 1, 2 dias, uma integração, e achava que ela ia entrar qualificada. E a gente já entendeu que não, a gente precisa de fato deixar a pessoa experimentar, viver. Então a Elren, ela montou esse programa, é um programa que também que ele vem de encontro com um dos pilares nosso de ESG, que é o pilar S, que nós também captamos jovens de vulnerabilidade alta, né, que em situações de risco, para dar oportunidade para eles. Então nessa situação a gente capacita esses jovens por 30 dias, recebendo conteúdos de segurança, de qualidade, vivendo, aprendendo. Então todo dia ele é obrigado a colocar o EPI, a higienizar, a saber os controles que precisa fazer antes de começar uma atividade, porque a segurança é em primeiro lugar, né? Porque lá na Elren tem 4 coisas que a gente não negocia: segurança, qualidade, sustentabilidade e respeito. Então esses 4 pilares eles aprendem dentro da escola nesses 30 dias, que ele precisa começar a atividade fazendo o cheque para saber se ele vai fazer atividade segura. Então analisa, a máquina está em ordem, faz o checklist da máquina, seus EPIs estão higienizados. Então é uma forma de educar esses jovens. Então eles ficam por 30 dias conosco, depois eles ficam no nosso banco de vagas. Então ali eles recebem alimentação, transporte, também um vale presente no final, acho que se não me engano é R$350. E daí depois disso eles ficam no nosso banco disponível, certo? Para quando tiver opção, eu já sei onde eu vou pegar as pessoas que a gente qualificou. Então é uma forma que a gente deixou de cobrar, porque a gente sabe que o Senai também está saturado, porque ele não aguenta entregar uma quantidade de mão de obra qualificada para a quantidade de pessoas que a indústria precisa. Então, naturalmente, a Elren começou a de fato arregaçar as mangas. Gente, e muito fazer. interessante. Você estava falando aqui, eu estava entendendo que eram pessoas que já estariam fazendo uma integração, mas não, são potenciais jovens e que em vários momentos nós partilhamos esses jovens com outras empresas. Isso, então, ou seja, a gente partilha com o pessoal do semestre, a gente partilha com o pessoal, com os outros colegas de RH que eu tenho contato. Então, esses dias atrás, um colega meu da Arlington me ligou e falou: Ju, tô precisando de 6 mão de obra, me precisar para ontem. Eu falei: eu tenho uma molecada que passou na minha escola. Quer? Opa, manda. Contratou 6. Então, ou seja, essa troca existe porque a gente não está qualificando para nós, Elren. A gente está qualificando para o mercado, porque eu sei que se a gente qualifica 18, amanhã, a hora que eu for pegar 18, seja da onde for, o mercado vai estar exigindo mais. Mais ainda. Mais. Então, ou seja, eu estou inflacionando a qualidade do mercado através dessas pessoas que a gente está qualificando. Eu estou mandando mais gente qualificada, o mercado começa a exigir mais do pessoal, o pessoal vai ter que começar a qualificar mais, logo eu posso captar qualquer pessoa no mercado porque o nível subiu. Então, essa é a estratégia que a gente vem adotando dentro da Elren Klinger. Sabe o que eu gostaria? Qual que foi a última norma que saiu? Assim? A 12? Não, Norma. Qual que foi a última? De limpeza. Limpeza Gente, pública. cara, eu fico assim assustada com o volume de normas, muita né? norma. Não é, Juliana? Muita norma. Como que vocês lidam com isso? Porque eu lembro da NR12, nós fizemos 300 coisas no semestre para poder colocar o pessoal na fita. Como que vocês lidam com esse monte de norma aí? Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar com norma, porque eu não uso elas. Porque eu não uso. Se eu precisar aprofundar, eu vou para elas. Mas vou dar um exemplo. Um local que tem uma ordem de limpeza adequada, onde eu já estou comprando máquinas protegidas, onde eu tenho uma licença de meio ambiente, onde eu tenho uma licença de bombeiros, o que eu preciso fazer? Está garantida a norma. É o nível de detalhe. Né?
Então, são coisas, a gente se preocupa muito com a norma. Eu acho que a prestação de serviço está ruim. Tá? Eu acho que o empresário gasta muito mal. O dinheiro com pessoas ruins, né? Isso, e ao longo da história, né? Então, se eu estou contratado, o Juliano vai lá e me contrata com uma empresa prestadora. Eu fico lá 3 anos, depois, não estou vendo bem, daí contrata outra. Perde conhecimento, depois vem... E o que eles estão lidando? A gente não tem uma conexão entre documentos, não tem uma conexão entre medidas, e a empresa está fazendo muito mais do que está no documento. Né? Então, para mim, é importante, porque como a gente está na vigilância ampliada, eu sei qual setor que está fazendo mais, quem está fazendo menos, a empresa que está sofrendo mais. Então, a gente tem isso mapeado. Se você falar para mim, qualquer uma, a gente vai saber onde está maiores os riscos, a gente consegue enxergar. Eu só posso falar no setor mais organizado, a preocupação é essa questão da interação de atividades. São coisas que vai acontecer uma variável lá uma vez por ano e dá o pepino. Só que é difícil você identificar essa variável de um ano se você não tem uma equipe multidisciplinar, um espaço para poder falar. Porque eu acho que normativo, eles estão todo mundo atingindo, né? As empresas de médio a grande porte. E daí eu acho que é só a qualidade. Eu acho que a gente precisa prezar pela qualidade. Então não é a norma mais. É a qualidade do serviço prestado. Pode não chegar isso para o empresário. Muito esclarecedores. Sem dúvida, para mim tá perfeito. Perfeito. Muito bom mesmo. Você tem mais alguma informação que você gostaria de acrescentar, Juliano? Olha, Cris, eu acho que o tema é importante reforçar na questão da saúde e segurança, é que eu não tenho dúvida, porque eu estou também do lado do empresariado, então como RH você faz a mediação, né? Eu costumo dizer que o RH é o mediador das partes, né? Então, eu tenho visto a iniciativa, eu tenho visto o esforço das empresas para poder acompanhar a evolução, acompanhar o mercado, uma vez que ele não é justo, né? Você pega aí, o que nós estamos falando de segurança aqui, a gente não pode garantir que no mercado chinês ele é assim também. Então, ou seja, quem tem de 38 normas aqui, com um monte de regulamento, talvez o mercado chinês ou alguns outros mercados, eles têm 1 ou 2 e talvez muito menos exigentes, muito menos seguros que o nosso. Então, eu tenho visto sim o empresário ele investindo, né, ele buscando soluções, mas o ponto do convite é o convite de fato da colaboração. Eu acho que quanto mais próximo, né, estiver os organismos que fiscalizam, as empresas, os trabalhadores, né, através do sindicato, através de outras associações, e nós discutirmos e de fato tomar ações em conjunto por coletivo, eu acredito que a questão da segurança ela vai continuar evoluindo. Porque parece que a gente não está evoluindo, mas como o Alessandro começou aqui falando, nós evoluímos. Sim. Nós estamos com uma quantidade muito maior de gente trabalhando, certo? Com muito menos acidente e com muito menos acidente grave. Infelizmente tivemos acidentes graves, fatais, tivemos, infelizmente, né? Mas o importante é que o empresário talvez a gente esteja num momento de um trabalho cada vez mais colaborativo, cada vez mais em conjunto, para que de fato os recursos investidos, os esforços investidos do empresariado, ele venha de encontro de uma forma assertiva para a ponta que é o trabalhador. Tá? Então, talvez esse seja uma mensagem que eu poderia deixar aqui para os empresários, que não estamos falando de sair investindo, estamos falando de se juntar mais e discutir mais e tomar ações coletivas em conjunto para que, de novo, a gente inflacione a qualidade de segurança na nossa sociedade. Bacana. E pela gente, eu acho que a interação entre as instituições é fundamental. A gente entende que isso é fundamental, a gente vê vários movimentos, né? Mas eu acho que ainda faltam algumas coisas. Assim, qual é o caminho dos empresários com as universidades? Né? Existe um espaço de conexão entre serviços, trabalhadores, universidades. Tem muito espaço de conhecimento que a gente não usa. Né? E usar para aprender, para criar ferramentas de processo, de produção, de novos conhecimentos, novas tecnologias, a gente usa muito pouco. Porque a gente acaba perdendo de vista tudo aquilo que a gente se perdendo na organização e tudo isso, e a gente não consegue planejar de longa duração. E no planejamento de longa duração vem o tema que você me disse aqui, que eu acho que chama muita atenção. Trabalhar com prevenção é invisível. Né? Quando acontece algo, a gente começa a ver um burburinho. Mas trabalhar com nada, para nós que trabalham com prevenção, é um sentimento, eu não sei o nome da pessoa que eu salvei,
Eu não sei o nome do que a gente melhorou daquela pessoa que perdeu a mão. É diferente dos bombeiros, né, que estão no processo de resgate, do SAMU, de quem... Depois que aconteceu, né? E parece que essa função, né, essa função de emergência, ela é um valor muito grande. E para quem... uns acidentes que a gente preveniu há 10 anos para frente, o nome da pessoa que a gente não sabe, pode ser nossos netos, né, a gente não sabe. Então, prevenção é algo invisível. Então, tem que ser um valor da sociedade. E um valor dos empresários no sentido assim, do que a gente está falando aqui agora, a gente está olhando para frente, não está olhando no momento. A gente pode ajudar a transformar a realidade do trabalho hoje para que na frente possa melhorar. E melhorar o processo, né? Melhorar vendas, retrabalho, dentre outras coisas. Então, que é a economia forte, né, Alessandro? Sustentável, né? Sustentável, ao longo do tempo. Se me permite fazer uma analogia bem chulíssima, é mais ou menos aquele político que, aquele prefeito, aquele, né, que coloca e faz toda a partubulação por debaixo da terra. Ninguém vê a importância do não desperdício de água. A prevenção é isso, gente. Exatamente. Ninguém vê. A turma vê praça, mas não vê a tubulação, né? Água tratada. Água tratada. Então, eu acho que, fazendo uma analogia, uma metáfora, muito né? boa, É mesmo. isso, as pessoas têm que parar de querer mostrar só a perfumaria e realmente mexer onde dói, né? Da estrutura, na Vou só base. falar de um exemplo que eu acho que é fundamental. Quando a gente estava, o exemplo que o Jô falou aqui, 2008, 2006, os acidentes aconteciam com a operação da máquina, operando-a. Na operação. A gente não tem mais acidente de operação. De trajeto, né? Ou mesmo a gente tem dentro da máquina, qual o tipo de acidente? No ajuste, na manutenção, quando eu desligo todos os componentes de segurança. Então é muito pontual. Não é durante, se uma máquina funciona 8 horas e eu paro para ajustar ela 20 segundos, é nesses 20 segundos que está o risco hoje. Ah, é? Diminuiu Essa eu não bastante. sabia, não. É porque Olha que legal. a quantidade de segurança que as máquinas têm hoje, de sim, proteção... as novas, né? Absurda. E até as antigas, porque esse movimento de fiscalização, ele trouxe consciência para poder ter... O empresário ter que investir e proteger as maquininhas antigas também. Então, naturalmente, os processos, na hora de processo, que era o principal risco, ele está protegido, né? Porque a máquina ela já tá em ordem. Só que, por vezes, ele vai ter que tirar aquela proteção, porque ela teve que ser feita de uma forma meio que ajustada. Dá uma engraxadinha. Isso, daí a hora que ele vai fazer o ajuste, alguma coisa assim, nesse momento que pode ocorrer. Toda atenção é necessária. É necessário, né? é Muito necessário. bem, gente. Nossa, Olha, aprendizado eu total. acho que vocês trouxeram uma contribuição sensacional no podcast. Obrigado Foi pela muito abertura. bacana ter vocês aqui. Realmente acho que eu vejo muito conteúdo interessante. De fato, para nós foi uma aula, né, Valéria? Pra mim foi. Então é isso, acho que o podcast do CIMESP é isso, né? Trazer conteúdos relevantes que interessem aos empresários da indústria, aos trabalhadores da indústria, enfim, a economia de uma forma geral. É para isso que a gente está aqui. Eu e Valéria Spers tivemos o prazer de receber hoje o Alessandro Nunes da Silva, que é técnico de segurança do trabalho do Sereste, da Secretaria Municipal de Saúde, e o Juliano Marcelino, que é o gerente de RH, Saúde e Segurança do Trabalho da Erin Klinger. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo espaço. Esperamos ter outras oportunidades com vocês. Com certeza. Obrigada. Gratidão pelos espaços de comunicação, pelas ações de prevenção, né? Acho que isso é muito importante para a sociedade. Muito obrigada, gente. E Valeu. você se inscreve no canal, aciona o sininho. A cada 15 dias eu vou dizer pra você, a segunda e a quarta quinta-feira de cada mês, a gente tá com um episódio novo aí no canal, tá bom? Acompanha a gente. Um abraço.